Ora viva, cordiais saudações, boa noite, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Está a ver o Jornal da Noite da RAC TV. Vamos às notícias para esta noite de quinta-feira. Temos sim propostas para esta noite. Organizações islâmicas a nível da província de Nampula consideram pertinente dizíamos, a declaração de estado de emergência em Moçambique e consideram que a decisão tem em vista a salvação de vidas humanas no país. Entre outras práticas, o decreto presidencial sobre estado de emergência interdita aglomerado de crentes nas 5 orações obrigatórias, incluindo o Salat Jumu'ah. E não é algo que é novo na história do Islã. Precisamos de conhecer a história. Estamos a falar desde o tempo das gerações privilegiadas, estamos a falar do tempo do Nabi, do tempo dos Sahabas, Atba'u Tabi'in. Aconteceram epidemias e sempre o aconselhamento foi de foi de conter essa epidemia para não se alastrar. E para isso precisamos de tomar essas medidas de prevenção, de precaução, e Allah orienta-nos a seguirmos, a questionarmos aqueles que são entendidos da matéria. Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. E os entendidos desta matéria são os médicos, é o Ministério da Saúde, é a Organização Mundial da Saúde, é quem conhece como é que este vírus se alastra, e viram que a única maneira de conter é evitar os aglomerados, daí que há essa necessidade de temporariamente suspender-se alguns aglomerados. Quanto ao Sira, ao tipo de adhan que é feito, aqui é um assunto opcional e é um assunto que vai ao encontro com aquilo que as pessoas vão escolher. Temos 3 maneiras. A primeira maneira é de se fazer o adhan normalmente, como tem se feito o adhan. Isso para abranger outras pessoas também no thawab, porque quem repete o que o muaddin fala, esse tem thawab. Faz o adhan normalmente e no fim, depois do muaddin dizer La ilaha illallah, vai dizer Sallu fi rihalikum, Sallu fi rihalikum. Esta é a primeira opção. A segunda é retirarmos o Hayya ala salat, Hayya ala falah, dizermos Sallu fi rihalikum e Sallu fi buyutikum. Ou pode ser as-salatu fi buyutikum, Sallu fi rihalikum. Esta é a segunda opção. A terceira opção é, depois de dizer Hayya ala salat, Hayya ala falah, acrescenta-se Sallu fi buyutikum ou Sallu fi rihalikum. Assim é opcional e tudo é válido. Por isso, nos dias que correm, principalmente nesse decreto, uma vez que já foi decretado o estado de emergência, por 30 dias, o adhan deve ser assim: Sallu fi buyutikum, pode ser as-salatu fi rihalikum, ou pode ser ala sallu fi rihalikum. Tudo vem da parte do Sunnah. Por isso nós temos que implementar este Sunnah. Para o Sheikh Abdul Majid, o aparente encerramento de mesquitas não é uma prática nova e nem se trata de uma fraca interpretação dos ensinamentos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Claro que para nós, a nossa geração, é algo novo, do mesmo jeito que estranhamos muita coisa. Quando o khutbah em português foi introduzido, muita gente, porque já estamos habituados no khutbah em árabe, estranhou. Mashal al-Khufayn, que é massajar as meias, estranhou-se. O Tarawih 8 rakat, estranhou-se. Tudo aquilo que é sunnah, às vezes, quando não é implementado, as pessoas, no dia que é para se implementar, estranham. Temos que saber que isto não é nenhuma inovação, já fez aquele que é o melhor deste ummah, que é o Nabi sallallahu alaihi wasallam. O Conselho Islâmico de Moçambique e o Conselho de Alims de Nampula distanciam-se de todos aqueles que se opõem às decisões governamentais. Nós já fizemos a nossa parte, que é de comunicar. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi, biyadi são sultan, a autoridade. Fa illam yastati fa bilisanihi, que somos nós, a nossa tarefa é falar. Quem não acatar a esse comunicado, quem não acatar a essas instruções que os ulamás estão a deixar para os muçulmanos no seu todo, então as consequências, ele é que vai se responsabilizar das consequências. Nem o Conselho Islâmico, nem o Conselho de Álimos, nem qualquer organização islâmica vai se
interferir nisso, o governo vai tomar as referidas medidas e nós não somos alheios a essa Constituição, nós não estamos à margem da Constituição e eu já disse, os ulamás foram ver que não há nada que contradiz o Sharia, porque é para salvaguardarmos a saúde de todos nós. E a saúde não tem cor, todos nós almejamos a saúde, seja muçulmano, seja cristão, seja ateu, seja pagão, todos nós queremos ficar saudáveis. Em Nampula, alguns crentes foram surpreendidos com este tipo de medidas e consideram ter havido um certo exagero por parte das autoridades, alegadamente por não terem se deparado com este tipo de situações na sua vida. O decreto sobre estado de emergência foi ratificado na terça-feira pela Assembleia da República e tem a duração de 30 dias, com efeitos a partir de 1 de abril corrente. Organizações islâmicas a nível da província de Nampula consideram pertinente o estado de emergência em Moçambique e consideram que a decisão tem vista a salvação de vidas humanas no país. Lembre-se, o nosso comportamento pode salvar vidas. O Centro de Saúde de Mucuache, que assiste os moradores locais e dos bairros circunvizinhos de Kossor, Namteca e Lipice, incluindo os da localidade de Meratari, no distrito de Nampula, encontra-se isolado da capital provincial. O estado deplorável em que se apresenta esta estrada não permite a circulação de viaturas e o processo de evacuação de doentes a partir desta unidade sanitária ao Hospital Central é feito através de meios alternativos. Para vir ao hospital, a família, a maioria, número da pessoa que sai de Namteca para cá, não conseguem vir aqui por causa da estrada. A nossa estrada está tudo danificada a ela, não entra carro, só menos condições são motorizadas, que conseguem estar em poleia, às vezes a nossa família quando vai à cidade. Estamos a pedir ao governo para nos ajudar, essa estrada está mal. O Conselho Autárquico de Nampula diz ter elaborado um plano de reabilitação de todas as estradas urbanas, incluindo a que liga ao Centro de Saúde de Mucuache, que dista a menos de 7 km da zona de cimento. Nós nunca recebemos visita aqui do nosso presidente do município. Sim. E, por exemplo, agora como é que é feita a situação? Por exemplo, carros, motas, como é que é? Motas estão a passar muito mal. E carros que cá faziam chapa também já terminaram de fazer chapa. Só estão lá arrumados. E a nossa população que aqui capinam já não chegam aqui de carro, só se enrascam a pé, conforme estão a ver. O mesmo presidente do município nunca visitou esta área, mesmo enviando os documentos, não nos responde. Entretanto, ao longo do primeiro trimestre, nada foi materializado. O Serviço Nacional de Migração diz que as medidas de prevenção contra a Covid-19 estão a ser aplicadas com maior responsabilidade para evitar a propagação do vírus. A porta-voz do Senama em Nampula fez saber que, no cumprimento das orientações do Governo Central, a sua instituição já não emite passaportes para deslocações. Continua a intensificar as medidas de prevenção contra a doença do coronavírus. Estamos, neste momento, a atender no setor público um número mínimo, ou seja, máximo, de 5 pessoas ou menos, e todo o resto encaminhamos-las para um lugar em que seja bastante arejado e obedecendo a distância de 1 metro. E deste modo, a Direção Provincial de Migração estará a contribuir para que esta doença de Covid-19 não se possa alastrar de forma exponencial. Neste momento, as atenções estão viradas para os distritos aeroportuários de Nacala, Angoche, Ilha de Moçambique e Larde, para permitir o controle dos navios que atracam nestes locais. Os navios que ainda costumam atracar, os tripulantes não descem. Nós fizemos todo o trabalho dentro do navio e, a posterior, eles seguem a sua viagem. Colocar em risco, não, porque nós estamos a seguir aquilo que são as orientações da saúde, assim como a comunicação recente da Sua Excelência Presidente da República, e estamos a fazer a rotatividade dos funcionários dentro da instituição aqui na sede, assim como nos postos
da migração. Na província de Nampula, as instituições públicas e privadas estão a levar a cabo fortes medidas de prevenção contra a pandemia. Notícias de última hora, segundo uma fonte do Ministério da Saúde, confirma-se um caso de coronavírus na vizinha província de Cabo Delgado, portanto, em Palma. Operadores de mototáxi na província de Nampula já começaram a trabalhar em torno, com forma de garantir o congestionamento das praças. A medida surge no quadro do cumprimento das medidas preventivas contra o Covid-19. Para o presidente da VOTAN, Associação dos Voluntários para a Organização e Orientação dos Mototaxistas em Nampula, o trabalho em regime de turno foi uma das medidas encontradas para evitar a infecção pela doença. De tantos departamentos que a VOTAN tem, agora só funcionam 3 departamentos e diminuição do nosso efetivo. Ao mesmo tempo, as praças dos taximota também em 10 membros e distanciando-se entre eles 2 metros a 3 metros um ao outro. E em termos das praças também, tivemos a informação a eles de que devem terem baldes, sabão, para também aquilo que tem efetuado nas lojas e inclusive aqui no escritório, houvesse também esta medida de prevenção. E não haver contacto. Reconhecemos que os operadores de taximota são constantes, de todo momento que têm levado vários passageiros. E pedimos a ele de que não haja contacto e haja uso de instrumento de proteção. De acordo com Albertino José, em todas as 160 praças existentes na cidade de Nampula, as medidas estão a ser rigorosamente cumpridas. Nós vamos fazer todo o melhor de fiscalizar, em colaboração com os nossos parceiros, que é a Polícia Trânsito, a Polícia da Proteção, a Astra e outras entidades, para toda aquela praça que tiver a mais de 10 membros, houvesse responsabilização do chefe do grupo, da própria praça. Fizemos isso, deve obedecer-se. Em termos da técnica, achamos que deve ser 3 horas por cada grupo. Nampula conta com um universo de cerca de 7.000 jovens que têm na atividade de mototáxi como a sua principal fonte de rendimento. Operadores de mototáxis na província de Nampula já começaram a trabalhar em turno. Enquanto isso, outras incidências, os vendedores a retalho dizem ser impossível acatar com as medidas que entram em vigor com o decreto de estado de emergência declarado pelo Presidente da República devido ao aumento de preços dos produtos básicos do mercado grossista de Zimpeto. E com a ratificação da declaração do estado de emergência, que várias atividades passam a ser feitas de forma condicionada, como é o caso do comércio informal. Devido à alta de preços, os vendedores a grosso torna-se impossível conseguir uma receita considerável para a subsistência das famílias que têm o comércio como base. Não é possível vender até às 12 horas. Não vamos conseguir vender nada. Os fiscais já estão a cobrar bilhete. Onde vamos conseguir? Desde que amanheceu, ainda não vendemos nem para cozinhar. As coisas estão caras, não compram. Não temos como encerrar as nossas atividades às 12 horas. Precisamos de garantir o nosso ganha-pão. Os vendedores que façam preços justos. Um copo de alho está a 120 meticais. E como vamos revender? Não temos nada a fazer. Nós também somos obrigados a aumentar preços dos produtos que vendemos. 1 quilograma de açúcar está a 100 meticais. A doença está no meio de nós. Mas se ficarmos em casa, como vamos nos alimentar? Que se regularize os preços no mercado de Zimpeto. Deus para que se encontre uma vacina contra a pandemia é outra esperança para quem acredita na força divina.
Aqui em Moçambique a pobreza é extrema. Se não estivéssemos nessa tamanha pobreza, podíamos estar em casa. Mas aqui em Moçambique estamos na miséria. Aqui onde estou, nem dinheiro de transporte para voltar a casa não tenho. Nem sei o que vou comer. Que Deus nos acuda. Deus tenha piedade de nós. Aqui em Moçambique, é por isso que estamos todos tristes. Ninguém está alegre. Não há como. É a vida é assim. Os tem jogo e dinheiro. Você já percebeu? Então, não há como. As mães não têm um sítio para trabalhar. Você já percebeu? Estão aqui no mercado para conseguir sustentar uma família. Você já percebeu? Então, estão aqui eles a estipular esse preço, mas não há problema. Tudo subiu, meu irmão. Não há como. Uma das medidas que passa a ser de caráter obrigatório com a declaração do estado de emergência tem a ver com o distanciamento social de 1 metro, algo que parece impossível de cumprir. Ora bem, o que está em jogo é dinheiro, mas atenção, a vida é uma. Está tudo visto no Jornal de Noite, num dia em que recebemos esta notícia que nos chega, portanto, da província vizinha de Cabo Delgado. Confirma-se um caso de coronavírus naquela província. O jornal fica por aqui, graças pela atenção dispensada. Fique bem. Boa noite, essa aqui é. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Até mais.